Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para conversar com vocês sobre NFL. O programa de hoje, a pauta continua sendo a nossa série especial de top 5 por posição. No programa de hoje faremos top 5 edge rushers, né? Aquele jogador que tem como principal função ir atrás do quarterback adversário, que se alinha pelas extremidades da linha defensiva, né? É o defensive end do esquema 4-3 ou o outside linebacker do esquema 3-4, que acho que muita gente hoje em dia nem conhece. Assim, edge rusher já tá bem difundido, né, cara? Esse negócio de diferença de defensive end pra outside linebacker 3-4 é mais da época que a gente começou a acompanhar acompanhar o futebol americano. Eu sinto que hoje em dia não tem mais tanta diferenciação. Não tem. Primeiramente, fala, Gabriel, né? Obrigado pelo convite, mais uma, né? Sempre bom participar desse top 5, mas você tá certinho. Eu acho que, eventualmente, no próprio draft, quando o Roger Goodell anunciar as escolhas principais, ele já vai começar a falar edge rusher, né? Tem pass rusher, no começo era mais, o termo mais usado era pass rusher, só que ultimamente os homens de interior de linha defensiva conseguem pressionar tanto o quarterback que eles também acabam sendo um pass rusher. E aí você coloca o edge rusher para colocar mais, para especificar mais aonde que o jogador está posicionado, né? Mas é isso que você falou. Hoje em dia, quando fala linebacker, é mais o cara que vai estar atrás dessa linha defensiva, e os edge rushers já estão virando uma posição própria, a gente pode dizer assim. É verdade, né? É algo ali meio... Você que é fã de futebol americano mais old school. Era uma coisa que a gente discutia muito, tipo no draft. Ah, será que esse cara vai conseguir jogar com a mão no chão e vai jogar nesse time que é 4-3? Ou então, como é que esse cara vai se adaptar jogando no esquema 3-4? Hoje em dia eu sinto que todos os times, né, tem... Sim, você ainda tem uma formação base, mas todos os times têm variações, né? Todos os times têm um pouco de 4-3, um pouco de 3-4. Tem times que jogam com 4 caras na linha defensiva e às vezes um dos caras tá de pé. Não precisa ser mais os 4 caras com a mão no chão, né? Acho que é uma diferença bem grande na NFL atualmente, né? Pra, sei lá, 4, 5 anos atrás, né? E a gente vai listar essa posição que... obviamente, é uma das posições mais importantes do futebol americano. Os contratos dessa posição acho que explicam isso melhor do que qualquer outra coisa, né? Porque tirando quarterbacks, edge rushers em geral estão ali com wide receivers, um pouco acima até de wide receivers, como jogadores mais bem pagos da NFL, né? E fazendo aqui a lista, Caio, já entrando naquele geral que a gente faz antes da gente mergulhar nos nomes... Eu fui aqui até 11 jogadores que eu acho que são excelentes e eu acho que é uma posição que continua... É uma posição que os jogadores têm muita longevidade, né? Normalmente o jogador que é um bom edge rusher é bom por bastante tempo, mas eu sinto que claro, a importância do passe, né? Cada vez mais a gente sabe, né? O ataque aéreo é muito mais importante que o jogo terrestre, então os caras especializados em atrapalhar o ataque aéreo, pressionando os quarterbacks, também ganha essa importância e eu acho que tem muita gente boa na NFL atualmente. Concordo muito. Eu não sei porque eu já fiz o top 5 de edge rushers algumas vezes aqui e eu tenho sempre uma certa dificuldade em fazer isso. Não por causa dos nomes, mas eu só acho que tem tanto edge rusher de elite na NFL que separar o melhor do quarto melhor em um ano que a gente... numa época que a gente não tem ninguém que seja talvez assim... o melhor da história, por exemplo, a gente na época tinha o J.J. Watt, alguma coisa do tipo, é muito difícil separar esses caras. Então, porque, e lembrando, né, a estatística SEC, que é meio que a que melhor ilustra os edge rushers, é uma estatística que nem sempre ela é precisa, às vezes ela é um pouquinho superestimada, só que ela tem que ser meio que levada em conta. Aí tem tackles para perda de jardas, fumbles forçados, então tem muito sistema de jogo, às vezes o cara tem ou não tem ajuda de um outro edge rusher de elite. Eu acho muito difícil diferenciar assim, igual eu falei, o top 4, top 3 edge rusher. Eu acho que a diferença é mínima entre o primeiro e o terceiro, o primeiro e o quarto. É uma boa deixa pra fazer uma explicação que eu faço toda vez que a gente fala de edge rushers, né, que é a questão de sacks versus pressões, né, e eu concordo plenamente com o Caio. É um número importante, mas é um número que você tem que tomar muito cuidado, porque eu gosto muito de usar pressões, que é aquelas vezes que o edge rusher obriga o quarterback a mudar o plano dele, né? Obriga o quarterback a, de repente, ter que segurar
ter que segurar a bola um pouco mais que ele queria, se livrar um pouco da bola mais rápido do que ele deveria, se mover no pocket e tal. Então toda vez que o edge rusher consegue fazer isso, é uma pressão, né? E você olha aqui entre os principais jogadores, eles têm ali 80, 70, às vezes 90 pressões numa temporada, né? Então são 80, 90 snaps que eles atrapalham o ataque adversário. Enquanto sacks, os melhores edge rushers conseguem ali 14 sacks, 16 sacks, né? Então é basicamente 5-1 a proporção, né, de sack para pressão. A questão, obviamente, o sack é mais valioso do que a pressão, né? Mas se você olha estatísticas avançadas, né, 5 pressões vale mais do que um sack, né? Em questões de o desempenho dos ataques adversários quando o time é pressionado versus quando não é pressionado e tal. E um ponto importante é que, obviamente, todo sack começa numa pressão, né? Mas o caminho entre uma pressão virar sack tem muita sorte envolvida. E sorte, não, sim, aleatoriedade, mas acho que sorte não é a palavra correta. Tem muita coisa fora do controle do edge rusher, né? Porque ele venceu o bloqueio dele e ele conseguiu uma pressão, é o talento dele. Agora, o quão rápido ele vai conseguir vencer esse bloqueio vai depender muito da qualidade do jogador da linha ofensiva na frente dele. E quantas vezes ele vai conseguir chegar no quarterback vai depender muito do quarterback que é melhor na leitura e se livra da bola mais rápido para evitar o sack, evitar a pressão, ou então o quarterback que segura mais a bola, ele vai dar mais oportunidades dessa pressão virar sack. Então às vezes você olha um jogador tipo, cara, já teve temporadas aí de jogadores que tiveram, sei lá, 20 sacks, e você vê ele é tipo o quinto em pressões na NFL, e o número de pressões é muito mais estável ano após ano do que o número de sacks, né? Então por isso que só olhar o número de sacks não é um retrato 100% fiel do desempenho do edge rusher, né, Caio? Eu acho que pressões costuma ser mais fiel e costuma ser um fator de previsão melhor pro cara ano após ano, porque acho que o exemplo clássico é o Vic Beasley, em 2015, que liderou a NFL em sack. E se você não conhece o Vic Beasley, é porque ele nunca mais fez nada relevante na carreira dele depois disso, né? Porque teve muita aleatoriedade pra ele conseguir um número, se não me engano foram 16 sacks, algo do tipo. Naquele ano, basicamente todas as vezes que ele chegou no quarterback, coincidiu dele ter conseguido derrubar o quarterback. Quando acontece muita coisa, assim, o acaso, né, o destino tá do teu lado, acontece isso. Só que o normal, às vezes, é você chegar no quarterback e aí ter um running back para atrapalhar no meio do caminho, por exemplo. Ou às vezes o quarterback, hoje em dia tem vários quarterbacks muito bons, eles se livram rápido da bola. Então você forçou a jogada de ser pausada, como um sack também forçaria, mas você não vai conseguir o sack na tua estatística. E aí também tem a questão de pressões, né? Tem 2 sites principais para as pressões, que é o PFF e o Football Ref. Só que o PFF é mais generoso com o que ele dá de pressão. Então normalmente tem mais pressões para os jogadores lá do que no Football Reference. Então, às vezes tem uma pequena diferença. Eu gosto muito também de tackles para perda de jardas, que é o tackle atrás da linha de scrimmage, né? Que já mostra que o defensor conseguiu penetrar na linha defensiva, como o Gabriel bem falou, é o objetivo principal dele, é conseguir invadir o território adversário. Enfim, tem várias vertentes para a gente avaliar quando a gente está falando de um edge rusher na NFL, e ainda mais uns edge rushers de mais alto nível. E assim, a gente tá falando tudo isso sobre pass rush, né? Mas também importa o que o cara faz contra o jogo terrestre. Claro que nenhum edge rusher vai ganhar um contrato de $30 milhões porque ele é elite contra o jogo terrestre e mediano contra o passe, né? É muito mais fácil acontecer... Jadeveon Clowney que o diga. É verdade, tá procurando até hoje aí. Carreira estranha do Jadeveon Clowney, né? Porque ele foi bom jogador em vários times, né? Mas ele nunca foi bom o suficiente pra ter... Mas ele nunca foi espetacular como edge rusher. Ele sempre foi sólido, muito bom contra a corrida, mas na hora de colocar os números ou aquelas jogadas explosivas para ganhar um contrato de verdade, ganhar longevidade, ele não conseguiu. E aí já tá rodando aí 7, 8 times, tá indo pro 8º time. Ele sempre... A sensação que dá é que ele chega num time ali embaixo, aí faz um ano espetacular, aí assina por um pouco mais com outro time, aí vai mal, aí ele vai embaixo pra outro time, vai ter um outro ano muito bom, né? É meio bizarro. Mas é importante também o que o cara faz contra o jogo terrestre, né? Porque... Obviamente, se o cara é um pass rush de elite, ele vai ver o campo, né? Mas se ele for um pass rush de elite
e foi empurrado no jogo terrestre consistentemente, o time vai acabar tendo que colocar o cara de aquele situational pass rusher, né? Aquele cara que entra mais em situação clara de passe, porque se ele tiver em campo num down base, o adversário vai correr na direção dele e ele não consegue segurar ali o tackle bloqueando e tal. Enfim, acho que a explicação já tá bem boa do que a gente pensa aqui pra posição. Pro pessoal que tá no feed aberto, eu e o Caio eu vou botar o comecinho da lista aqui no feed aberto e depois a gente segue exclusivo para apoiadores. Se torne apoiador, link tá na descrição, R$14,90 por mês, te dá acesso a 2 podcasts exclusivos por semana, um de NFL e um de NBA, carodosesportes.com.br, de novo, o link tá na descrição. E se você gosta do programa, você escuta sempre e tal, tantas horas de conteúdo que você me escuta, tem podcast que eu escuto que eu tava pensando outro dia, Caio, você escuta o Pardon My Take, assim como eu, né? Eu acho que eu escuto a voz do Big Cat e do PFC Commenter são as vozes que eu mais escuto na minha vida. Porque eu escuto eles 6 horas por semana, né? Então, eu não sei se tem outra pessoa que eu escuto 6 horas falando durante a semana, então... Faz parte. Faz parte do meu dia a dia. Então, se você é assim com o podcast Cara dos Esportes, dá aquela moral se você puder, obviamente. Caio, vamos começar. Quem é o seu quinto colocado? Então, eu vou começar com, acho que deve ter sido meu quinto colocado nos 2 últimos anos que eu fiz isso aqui, que é o Max Crosby. É rusher do Las Vegas Raiders. Ele é aquilo que a gente falava de parar o jogo corrido, ele é meio que assim, referência entre os edge rushers, muito, muito sólido contra o jogo corrido, só que ele vai também além, né? Ele consegue chegar no quarterback adversário muito rápido, ele é muito rápido para um edge rusher. Tem um vídeo do Lamar Jackson tentando sair do pocket e meio que correr, né? Disputa dos pés com ele, e o Max Crosby consegue acompanhar o Lamar. Ele é meio que assim, é difícil você achar, isso foi uma das dificuldades que eu citei no começo, né? É difícil você achar alguma coisa ruim do Max Crosby. E o fato dos Raiders não serem tão relevantes no quesito de vitórias, coloca ele um pouquinho para baixo, mas assim, ele te oferece tudo que você precisa. Talvez ele poderia ser um pouquinho melhor, talvez em aparecer nos momentos mais decisivos. Eu acho que às vezes ele coloca os Raiders em posição para ganhar, mas ele não consegue fechar o jogo. Se a gente está conseguindo, tentando colocar alguma diferença básica entre alguns outros que a gente vai citar aqui. Mas eu acho isso, espetacular com o jogo corrido e muito sólido como pass rusher. Ele é o meu número 5. Eu sinto que a gente tem essa discussão todo ano, né? Porque eu acho que eu sempre tô um pouco mais alto com o Max Crosby do que você, né? Porque ele é o meu 4º colocado esse ano, o Max Crosby, né? E não veio do melhor ano dele na carreira, né? Ele se machucou ali na reta final, mas em geral não jogou tão bem. E ele é um cara que ele começou muito bem como calouro, acho que 45, 48 pressões nos 2 primeiros anos dele, né, que é um número muito alto, e aí ele explode em 2021 com 101 pressões, né, ele liderou a NFL, e 10 sacks, e é bem aquele exemplo, né, ele não tem e historicamente ele não tem uma conversão alta de pressões pra sack, né, e era meio que, ele por muito tempo era o queridinho dos nerds, né, Caio? Porque a gente olhava ali, ele tem um número de alto de pressões, né? Mas aí o fã mais casual vai ver ali, quem que são os caras com mais sacks? E aí nem sempre o Max Crosby aparecia no top 5. Mas depois ele meio que conseguiu encaixar tudo, teve 2 temporadas seguidas de 15 sacks, apesar de ter um número menor de pressões. Ele ainda jogou muito bem em 2024. Elite, um dos melhores edge rushers, talvez o melhor edge rusher, o segundo melhor edge rusher na NFL contra o jogo terrestre. Mas ele não teve um ano tão bom quanto no ano passado, por isso que eu baixei ele um pouquinho ali, mas um grande jogador não tem. É uma discussão que eu e o Caio temos todo ano, que eu acho que você sempre tem ele um pouco mais baixo do que eu, né, Caio? Não que você não goste dele, mas eu sou muito fã do Max Crosby. Esse ano até que a diferença deve ter sido menor, porque foi só acho que já até chegou a ano que foi um pouquinho maior, mas é isso, ele liderou a NFL em tackles para perda de jardas 2 anos seguidos, em 2022 e 2023. Ano passado, que ele só ficou abaixo dos 10 sacks, né, mas ele conseguiu ter ainda 17 tackles para perda de jardas. Eu acho ele talvez não consegue dominar um jogo, no quesito assim, de ganhar todos os duelos, ou talvez de fazer algumas jogadas diferentes, igual outros jogadores que estão na frente dele para mim, mas ele é muito, muito, muito bom. E é uma carreira brilhante, né, Gabriel? Uhum. A história dele de vida para chegar na NFL e depois ele vem de ser uma escolha tardia de draft para receber um contrato dos maiores da história. Ele é um cara muito interessante de ver jogar. Ele teve problema com o alcoolismo, se eu não me engano, né? Uhum, isso. Tá uma reviravolta muito legal, uma escolha baixa. Engraçado que
ele é draftado no mesmo ano que os Raiders selecionam, acho que na 5ª ou 4ª escolha, o Clelin Ferrell, né? Que é no primeiro, escolha top 5 e tal, que foi um baita bust, né? Nunca justificou o investimento. Só que aí você tem o rendimento do Max Crosby saindo da 4ª rodada, fica elas por elas, né? Eles acertaram o Ed Rush e só erraram a escolha que eles pegaram. Se ele fosse uma escolha top 5, o Max Crosby seria um baita acerto, né? Mesmo... E ele é uma escolha de 4ª rodada, né? Escolha número 100 e pouco, 106. Tô aqui com ela aberta. Vamos pro meu quarto colocado, como eu falei, né? É o Max Crosby. Então vou passar pro meu quinto aqui, Caio. É muito difícil. Eu acho que tem... Muito difícil. Tem vários caras ali que eu acho que nessa faixa aqui do campo poderiam aparecer. Eu botei o Nick Bosa como quinto colocado. E eu acho... Imagino que ele está na sua lista, né, Caio? Tá na minha lista, eu ia falar que a gente só trocou o quinto e o quarto, porque ele é o meu quarto. O Nick Bosa, eu acho que a dificuldade com ele... Eu acho que ele manteve o mesmo nível nesses anos todos, né, com o San Francisco 49ers. Eu acho que o que vem piorando é o time ao redor dele. E ele é um cara que, a maioria das vezes, não consegue ficar em campo as 17 partidas, né? Mas você pega as métricas de eficiência dele, né? A porcentagem de vezes que ele vence o bloqueio, porcentagem de vezes que ele consegue gerar pressão, tá sempre entre as mais altas da NFL. E acho que ele como pass rusher puro, ele tá muito na elite ali. Mas é um cara que eu sinto que a gente fala menos do Nick Bosa recentemente, e eu acho que isso tem muito a ver com a defesa dos... Antes ele era parte de uma linha defensiva absurda, que agora é basicamente só ele. Eu acho que isso faz com que ele seja menos discutido do que, sei lá, 3, 4 anos atrás. Concordo com você. Eu também acho que tem outro fator, Gabriel, que já tem 2 anos que a gente não vê o melhor do Nick Bosa, porque ele tem aquele ano espetacular em 2022, né, que ele lidera a NFL em sacks, só que aí no ano seguinte é o ano que ele estava querendo uma extensão contratual, então ele não vai nem começa no training camp do time. E aí acaba conseguindo o contrato antes da temporada, mas ele começa o ano, eu lembro da gente falando isso aqui, muito... O primeiro mês e meio dele foi muito abaixo. Ele até joga as 17 partidas, mas abaixo. E no ano passado ele sofre as lesões. Então já são 2 anos seguidos que a gente não vê o Nick Bosa jogando naquele nível, semana após semana, de 2022. Isso foi até o motivo de eu ter colocado ele um pouquinho baixo na lista, a gente pode considerar ali 4ª colocação baixa, mas eu acho isso. A gente está falando de um cara, né, Gabriel, que se você olhar na teoria, a técnica dele é meio que perfeito para um edge rush. O trabalho dos pés, a força, o posicionamento, a leitura de jogo, defesa no jogo corrido, conseguir ganhar bloqueio. Ele é espetacular. Tem esse fator que você falou, que antigamente ele era o melhor jogador, talvez a melhor linha defensiva, ou do front 7, melhor da NFL. E hoje em dia o 49ers está com mais problemas e o Nick Bosa não tem conseguido resolver isso, mas ele é sem dúvida um dos melhores. Me despeço agora do pessoal que tá no feed aberto. Se torne apoiador, link tá na descrição, muito importante para o podcast. Você que tá assistindo aí, por exemplo, o Caio ajeitar o cabelo dele agora a gente vai seguir apenas em áudio.